Veja vocês, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, como de praxe, né? Vamos lá. 8 de janeiro, inquérito da PF deve complicar militares. Relatório se contrapõe à investigação feita pelo Exército. A Polícia Federal vai publicar nos próximos dias a conclusão de um inquérito sobre o 8 de janeiro. Espera-se que o documento complique militares, diferentemente de uma investigação feita pelo próprio Exército, segundo o qual a culpa pelos estragos na Praça dos Três Poderes é do governo Lula, informou o jornal Folha de São Paulo no sábado, dia 5. De acordo com o documento da PF, as Forças Armadas foram omissas. Isso porque elas não teriam atuado para retirar manifestantes do quebra-quebra, tampouco de modo a desmontar os acampamentos em frente aos quartéis. Cerca de 80 militares depuseram a PF, incluindo quatro generais. Dessa forma, o depoimento dele será usado em um contexto maior, que levará em conta a suposta omissão do ex-presidente Jair Bolsonaro e militares do Exército. Finalizado em março desse ano, um relatório feito pelo Exército isentou seus integrantes do que houve no 8 de janeiro. O inquérito culpou ainda a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional, chamado GSI. Conforme o texto, se houvesse tido planejamento adequado no início do governo Lula, teria sido possível evitar a invasão à sede do Executivo ou minimizado os estragos. Abre aspas. Resta evidente que o planejamento, o acionamento e o emprego de militares no tocante às ações ligadas à manutenção da integridade física do Palácio do Planalto e adjacências, cabe à Secretaria do GSI, diz o documento. Cara, está um jogo de batata quente aqui, né? Um jogando para um, outro jogando para outro, né? Enfim, né? Os militares, né? Com mais um dissabor aí com esse governo. Eu queria te ouvir sobre isso, Carlos. Sim, primeiramente, seguinte, o que a Polícia Federal... A Polícia Federal deixou de ser uma polícia de Estado, tá certo? Ela é uma polícia que ela serve a alguns comandos de ministros do Supremo Tribunal Federal e do governo de plantão, né? Esse governo imposto a nós. Então, é uma instituição que perdeu totalmente a credibilidade. Suas narrativas são nojentas, né? São imprecisas e desonestas e vive, né? No sentido de legitimar, do ponto de vista da investigação policial, medidas arbitrárias, grotescas e, repito, desonestas contra o povo brasileiro. Primeiramente, sabe-se muito bem que a frente dos quartéis é exatamente a área militar, então está sob a tutela, né, daquela estrutura de quartel que delimita, né, pela lei, obviamente, o que se chama de área militar. Então, as pessoas que estavam lá, que a própria Constituição garante, elas não estão proibidas de fazer qualquer tipo de manifestação pacífica, qualquer lugar que seja, inclusive porque elas contribuem para a manutenção de tudo aquilo que nós estamos assistindo, inclusive dos prédios luxuosos, né, dos aviões, carros, etc., que servem a essa polícia judiciária, né, a Polícia Federal. Então, não há crime você estar nas frente dos quartéis nem é obrigado a desmobilizar, seria ato contrário, né? Você desmobilizar as pessoas seria um ato de arbitrariedade e, sim, poderiam responder por isso. Então, não tem sentido o que vamos chamar assim, a AGU, a PF se tornou uma AGU, advogada do governo, né? Então, ela tem que arrumar no processo, no inquérito que ela apura, né, que deveria pelo menos apurar a verdade, ela quer achar uma brecha para livrar o governo. Essa que é a verdade. Então, vai colocar o quê? A culpa nos militares, que estão, aí sim, a alta cúpula, submissa a essa estrutura tirânica, né, que hoje governa o Brasil. Então, qualquer militar desse que levar uma cadeiazinha, né,
receber alguma reprimenda, isso vai ficar por isso mesmo, porque o próprio Superior Tribunal Militar, um brigadeiro, um major brigadeiro, se não me engano, um tenente brigadeiro, acho que é um tenente, que é o presidente, acho que é major brigadeiro ou tenente brigadeiro. Agora, enfim, acho que é major brigadeiro. Vamos lá, tanto faz. Mas é equivalente a general, tá bom? Lá no Exército. Ele deu aquela manifestação de que está tudo certo com o governo, que o Lula não é comunista, que não é nada. Então, o que fica claro para mim é que eles querem dar um ar, né, de legalidade, né? As omissões, aí sim, as omissões e a irresponsabilidade do governo central, do governo Lula e do ministro da Justiça, que receberam informações. A própria CPI, a CPMI, né, do dia 8, está lá. O diretor da BIM disse que mandou para aquele general Gonçalves Dias mais de 30 informações sobre a possibilidade dessas movimentações. Então, o que eu vejo aí com clareza, Ítalo, é que a Polícia Federal faz mais uma vez um papel rebaixado, né, das suas tradições e quer exatamente servir a um governo que quer tutelar a liberdade brasileira, destruindo-a pela economia e também pela liberdade de expressão. Enquanto nós podemos falar aqui, vamos embora. Não, pelo que eu entendi, né, Carlos, concordo com você, né? O PF está dizendo que os militares eles têm culpa, né? Teriam a culpa no que aconteceu no 8 de janeiro por não terem desmobilizado as manifestações que eram legítimas na frente dos quartéis, né? Seria o equivalente, né? Bom, digamos que eu estou aqui andando pela rua e eu passe por uma viatura. Né? 5 quarteirões para frente eu cometo um crime. Alguém vai dizer o seguinte: houve omissão da polícia, porque não parou esse criminoso que ia cometer o crime. Mas, meu amigo, como é que ele sabe como é que a polícia vai saber que ele cometeu o crime no momento que ele passou na rua? Passar na rua, passar por uma viatura, não é crime. Eu não estou cometendo crime nenhum, eu só cometi o crime mais para frente. Então não faz sentido você culpar os policiais, né, de uma suposta omissão quando não há munos de ação. E não havia munos de ação entre os manifestantes, né, que estavam ali na frente tava ali em frente aos quartéis. Não havia munos de ação. Pelo contrário, ficaram ali por 60 dias de maneira totalmente pacífica. Não teve nenhum problema, zero problema, né? Os acampamentos na frente dos quartéis. Então, assim... A Polícia Federal devia se preocupar com a parada gay, que quebra crucifixo, que faz sexo na rua, que defecam na rua, urinam na rua, entendeu? Então, esse negócio aí é que é revoltante, Ito. Porque você vê o seguinte, como é que pode, né? Essa gente, a gente vive, é isso que eu estava até iniciando antes de conversar contigo, pensando algumas coisas fim de semana, de altamente revoltante. Que crise de virtudes que nós estamos vivendo, que pessoas mesquinhas e pequenas que estão a dirigir postos relevantes, né, nesse país, gente medíocre, gente pobre de espírito, entendeu? E que não tem a menor condição de estar nas posições que estão, inventam narrativas e não tem a menor vergonha de fazer isso. Quer dizer, um povo simplesmente pacífico, senhores, você vê pelo número dessas pessoas que foram presas e depois aquelas que a maioria, né, a imensa maioria delas, vou botar assim 90% delas, porque teve gente presa que tinha razão de ser, né? Mas, na verdade, se eles pudessem escolher, eles não prenderiam aqueles que fizeram essa situação combinada com alguém, né, na situação do 8 de janeiro. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: pessoas que você percebe a sua própria fragilidade, quer seja de saúde, quer seja de idade, quer seja de toda a sorte. Eram brasileiros que estavam ali expondo a sua alma, o seu coração para fora, na defesa do país que esses marginais que estão fardados hoje, né, deveriam fazer, né?
Então, essa gente que falhou no serviço de representação dos interesses nacionais é que deveria estar sendo julgado, e não essas pessoas. Né? Então, é revoltante isso.